Oi, gente, boa tarde. Vamos começar o nosso treinamento de hoje. Então, só para me apresentar, né? Eu sou a Michele, eu trabalho na Abdinvav, no departamento técnico, e a gente vem dando uma série de treinamentos sobre o nosso GeoSoftware, que é o nosso novo software de projeto com geossintéticos, né? Então, hoje a gente vai dar mais um treinamento sobre esse tema, né? Abordando mais um módulo do nosso software. Aqui do lado direito tem uma telinha onde tem o chat, né, da apresentação, que vocês podem digitar suas dúvidas ou deixar e-mail para contato, que a gente responde posteriormente as dúvidas, caso vocês tenham, tá bom? Bom, vamos começar então. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, então, como eu comentei, o tema do treinamento de hoje é reforço de fundações com geossintéticos, né? Reforço de fundações diretas, né? Fundações rasas. E esse é meu e-mail de contato, né? Caso vocês queiram me escrever com alguma dúvida, eu estou à disposição. Então, a agenda da nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho do nosso software, né? Que é o objetivo dessa apresentação, dessa série de webinars que a gente vem fazendo. Vou falar um pouco dos problemas relacionados com fundações diretas, né, as soluções tradicionais que existem, as soluções com geossintéticos, qual que é a metodologia de projeto. A gente vai fazer um exemplo de projeto utilizando o software, né, para exemplificar a utilização do software. Vou falar um pouquinho do processo construtivo e apresentar um caso de obra para vocês. Então, só para contextualizar, né, a BDIN faz parte de um grupo denominado VAVEN, né, e a VAVEN e a BDIN, né, junto com as outras empresas do grupo, a gente ficou como os maiores fabricantes de geossintéticos na América Latina, né. Então, a gente tem uma planta de produção no Brasil, aqui em São José dos Campos, temos 2 plantas de produção na Colômbia, uma planta no Peru e uma planta de produção no México, né, nos consolidando assim no mercado como os maiores fabricantes de geossintéticos na América Latina. E o nosso departamento técnico, né, a gente tem disponível gratuitamente para os nossos clientes um livro, né, de projetos de infraestrutura com geossintéticos e um software. Essas ferramentas, elas sofreram uma atualização no final do ano passado. Então, no final do ano passado, a gente fez um novo lançamento das novas edições dessas ferramentas, né. Então, nós lançamos a 10ª edição do livro. Esse livro, ele é disponibilizado gratuitamente no nosso site, vocês podem baixar ele lá. Ele tem em português e em espanhol, né? E são 17 capítulos, né? Que aborda desde ensaios em geossintéticos até métodos de dimensionamento e processos construtivos de nossas soluções. E nós temos também um software, né? De projeto, que foi também lançado a versão 4 no ano passado, agora com uma versão em português, e ele conta com 9 módulos de dimensionamento. Então, falando agora um pouquinho de reforço de fundações, né, diretas, né, quais que são os problemas relacionados? Acontece que, na grande maioria das obras, né, quando a gente vai construir uma fundação direta, né, seja de uma sapata, ou um galpão, né, um radier, a gente pode ter problemas de encontrar solos moles no local, né? Então, são solos com baixa capacidade de carga, né? Que ele impossibilita construir aterros altos ou estruturas que tenham uma carga atuante elevada, né? Esses solos moles também têm um processo de escavação que pode ser instável e são difíceis de manusear. Tem todo o problema de construções construtivas adversas, né? Então, para esse tipo de solução, né? Às vezes, esse tipo de problema, quando a gente encontra um solo de baixa capacidade de carga, muitas vezes a gente requer métodos rápidos e fáceis de construção, né? E essa baixa capacidade de carga do solo gera um aumento no tempo de execução do projeto e um aumento nos custos do projeto também. A gente tem um problema também relacionado que em muitas obras a gente faz a obra em locais remotos, com uma indisponibilidade de materiais pétreos, né? E a gente não... Às vezes, algumas soluções requerem um equipamento especializado, que dependendo do local da construção é difícil disponibilizar também. Então, qual que é o problema que a gente quer solucionar, né? A gente tem nossa estrutura que vai estar assentada diretamente sobre o subleito, né? E essa estrutura aplica uma tensão no solo, e a gente precisa... E o solo, né? O solo de fundação, ele tem uma capacidade de carga admissível que é menor que essa tensão aplicada. Então, isso gera uma falha por capacidade de carga, né? Uma falha por capacidade portante do sistema, né?
Então, é esse problema que a gente quer lidar, né? Que a gente quer resolver com as nossas soluções com geossintéticos, né? Então, aumentar a capacidade de carga do solo de fundação, né? Então, esse tipo de problema, né? Ele gera uma falha, né? Por ruptura e por insuficiente capacidade de carga, né? E pode gerar também, a gente vê o afundamento da estrutura em um dos lados, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo é uma torre de transmissão de energia, né? Teve uma falha por capacidade de carga, então teve um afundamento de um dos lados, né, da estrutura, né. Então, isso é uma ruptura, né, um problema bem típico, né. E quais que são os campos de aplicação, né? Onde que a gente tem esses problemas de baixa capacidade de carga quando a gente quer construir uma fundação direta, né. Então, são diversas áreas que a gente pode encontrar, né, desde a parte de construção de edifícios, construções de instalações industriais, aplicações petrolíferas e de óleo e gás, construção de portos e muitas vezes em construções de infraestrutura também, né, além de mineração. Quais que são as soluções tradicionais para esse problema de baixa capacidade de carga do solo de fundação, né? Em alguns casos a gente pode fazer uma compactação do solo, né? Então uma compactação superficial do solo pode ser suficiente, né, para aumentar, para rearranjar as partículas do solo, aumentando assim a sua capacidade de carga, né, sendo suficiente então para a gente construir nossa fundação direta. Em solos granulares, né, e situações maiores de carga, né, a gente pode fazer uma compactação dinâmica com grandes martelos hidráulicos, né, só que também gera um rearranjo das partículas do solo até em profundidade mais elevadas, né, mas é uma solução que é bem cara, né, que requer equipamentos especializados. A gente pode optar, né, em substituir a fundação rasa, né, uma fundação direta por uma fundação profunda, né, então utilizando desde estacas pré-moldadas de concreto, estacas metálicas, né, estacas de madeira. A gente também pode optar pela utilização de estacas de brita para aumentar a capacidade de carga do solo de fundação. Acho que a solução mais tradicional que existe quando a gente quer aumentar, a gente tem um solo de baixa capacidade de carga e quer aumentar a sua capacidade portante, é fazer a sua remoção e a sua substituição por um material de melhor característica, né, geralmente um material PET. O problema voltando aqui um pouquinho, o problema da remoção e substituição é que gera um impacto ambiental bem grande, né, porque a gente vai estar utilizando material PET, não renovável, e eu vou ter que depositar esse material da remoção, né, num bota-fora, muitas vezes um bota-fora especializado, né, então gera todo esse impacto ambiental. E aí, qual que são as soluções com geossintéticos, né? Então, a gente pode optar em fazer o reforço da nossa fundação direta com a utilização de geossintéticos, né, fazendo plataformas estáveis com geossintéticos, né. A gente pode empregar para a construção dessas plataformas geogrelhas estudadas, né, então são geossintéticos que têm, devido ao seu processo de fabricação, tem uma boa resistência no nó, né, e na interface entre as tiras das geogrelhas, né. Então, para quando a gente vai utilizar um material granular um pouco mais grosso, né, no caso de uma brita, por exemplo, esse material granular, ele penetra aqui no interior da geogrelha que gera um travamento, né. Então, é um geossintético que pode ser empregado, mas também a gente pode optar por fazer plataformas de reforço, utilizando geotêxteis tecidos, utilizando geotêxteis tecidos, né, que são produtos geossintéticos fabricados com polipropileno ou poliéster, né, tem uma alta resistência à tração para baixa deformação, né? Então a gente também pode optar por utilizar os geotêxteis. Um outro geossintético que a gente pode aplicar são as geocélulas, que são esses geossintéticos tridimensionais em formato de colmeia de abelha, né, formato celular, que quando preenchidos, né, com um material granular, elas geram um confinamento desse material, aumentando o seu módulo de elasticidade, né, e a sua capacidade de carga como um todo do sistema, né. O objetivo do nosso treinamento de hoje é falar um pouquinho sobre a utilização de geogrelha, né, e geotêxteis, né, mais focado para geotêxteis, no reforço de fundações diretas, né, que são elementos que têm uma resistência à tração, né. A metodologia de cálculo para a utilização de geocélulas, né, é uma metodologia um pouquinho diferente, né, então não vai ser abordado na apresentação de hoje, mas como referência pode-se utilizar a metodologia de projeto do professor Avezzani, né,
que ele desenvolveu para reforço de fundações com emprego de geocélulas. E também a gente pode ter umas soluções combinadas, né? Então, em alguns casos, a gente pode combinar a utilização de geocélula com geotêxteis, geogrelha com geotexto, ou até de geossintéticos com uma solução tradicional, né? Então, por exemplo, fazer uma fundação profunda, né? E empregar geossintéticos na base, né? No topo da fundação, perdão, para fazer o arqueamento de tensões, né? Então, é um princípio de dimensionamento diferente do que a gente vai abordar hoje, mas que também pode ser utilizado para aumentar a capacidade de carga de um solo de fundação. Então, qual que é o objetivo, né? A gente vai colocar camadas, né, de geossintéticos, né, equiespaçadas aqui, então espaçadas aí de 30 a 60 centímetros, mais ou menos, né, de tal forma que a capacidade de carga do solo desse sistema reforçado, né, junto com o solo de fundação, seja maior, né, igual ou maior que a carga aplicada pela fundação, né. Então, o método de dimensionamento, ele prevê calcular quantas camadas são necessárias, né, qual que é a resistência à tração do meu reforço, do meu geossintético que eu vou estar empregando em cada camada, e o comprimento, né, a largura desse geossintético. Com essa metodologia, né, de aumento de reforço de fundações com geossintéticos, né, com geotextos e geogrelhas, o principal benefício dela é aumentar a capacidade de carga, né, do solo de fundação. Vai fazer com que tenha aqui essa equivalência, né, da carga aplicada com a capacidade de carga do solo. Outros benefícios é que ele permite uma redução de espessuras de substituição, né? Então, por exemplo, a gente tem um caso que a gente pode estar empregando aqui 3 camadas de geossintéticos espaçadas a cada meio metro para gerar um bom aumento da capacidade de carga do solo de fundação. E que se eu não fosse empregar esse reforço, aí ia precisar prever uma remoção de solo de 3, 4 metros, né? Então, a gente consegue reduzir bem a espessura de substituição, né? Permite a utilização de materiais locais, né, para fazer essa substituição de solo e interação com o geossintético, interação com o geotexto, né. É um processo de construção muito simples, né. Ele permite uma melhor distribuição de tensão para a fundação, né, para o solo de fundação, e gera, então, também uma diminuição dos recalques diferenciais. Esses são os benefícios técnicos, né, que a gente tem ao empregar essa solução, né. Os benefícios ambientais é que como a gente reduz as espessuras, né? Então a gente reduz a exploração de materiais pérreos e também reduz as emissões de CO2, né? Visto que a gente vai estar transportando menos material. Bom, falando então, a gente viu um pouquinho da característica geral das soluções, falando um pouquinho da metodologia de projeto, né? Então, quais são os parâmetros que eu preciso ter para calcular, né? O benefício da inclusão do geossintético para o aumento da capacidade de carga, né? Então, eu preciso saber os parâmetros do meu solo de fundação, né? Então, quais são os parâmetros geotécnicos, e com base nesses parâmetros, saber qual é a capacidade de carga desse solo de fundação. Eu preciso saber qual é a carga aplicada, né? Então, para cada estrutura, eu vou ter uma carga aplicada aqui na minha fundação. Então, isso vem do meu projeto estrutural, né? Qual que é a carga aplicada no solo de fundação. Eu preciso saber qual material que eu vou estar utilizando para fazer a substituição e o preenchimento, né, entre essas camadas de geossintéticos, né? Se vai ser uma areia, se vai ser uma brita, se vai ser um solo bom para aterro, né? Então, a gente precisa ter as características geotécnicas desse material de preenchimento, né? E eu preciso saber qual vai ser o meu geossintético de reforço, né? Então, como eu comentei, a gente pode empregar esses 3 geossintéticos, né? Ou a metodologia aqui apresentada vai ser enfatizada para a utilização de geotextos tecido e geogrelhas extrudadas, né? Que é a metodologia semelhante. Para as geocélulas, como eu comentei, é uma metodologia um pouquinho diferente de cálculo, né? Bom, então, definido todos os parâmetros de entrada que a gente dá para o nosso sistema, né? A gente precisa saber quais são os métodos típicos, né, de falha em solos de fundação reforçados, né? Então, uma falha muito comum que pode ocorrer é eu posicionar a minha primeira camada de reforço em tal profundidade que a minha cunha de ruptura não intercepte o reforço, né? Então, vai ter uma cunha de ruptura aqui na camada superior do reforço, né? Então, para isso, a gente tem que fazer um controle, né, de tal forma que a profundidade da primeira camada, não seja superior a 2/3 da largura da fundação direta. Esse é um primeiro controle que a gente tem que fazer para evitar essa falha na camada superior do reforço, né?
Uma outra falha que pode ocorrer é a gente dispor, né, as camadas de geossintéticos, no caso de um geotexto tecido, por exemplo, e esse geotexto tecido ele falhar por insuficiente resistência à tração, né? Então tem que ser bem calculado qual que é a tensão, né, qual que é o esforço de tração em cada camada de reforço, e com isso propor um geossintético que tenha uma resistência à tração adequada, né? E uma outra falha que pode ocorrer também é uma falha por arrancamento, né? Então a gente tem o geossintético que ele tem uma resistência à tração adequada, mas a gente não tem um comprimento de ancoragem para fora da cunha de ruptura, de tal forma que permita mobilizar, né, essa resistência, né? Então pode gerar um arrancamento aí do geossintético. Então essa é uma outra verificação que a gente tem que fazer. O método analítico, né, que a gente utiliza para fazer essa verificação, que é o método que está especificado no nosso software, né, é o método analítico de Bing-Lee, né. Então é um método que propõe divide, né, o solo de fundação reforçado em duas zonas, né, que é a zona 1, que é a zona que é uma cunha logo abaixo da fundação, que é onde ocorre o recalque devido ao carregamento, né. E a zona 2, que é uma zona em que o solo ele é empurrado para fora e para cima. Né? Então, o solo aqui de reforço é empurrado para fora e para cima. Né? Essa linha que divide as duas zonas é a linha em que ocorre o esforço de cisalhamento máximo, né, devido à aplicação da carga na fundação. Então, a gente tem essa geometria da cunha de ruptura por esse método previsto. Né? Então, através do método, o que a gente calcula, né? Então, para cada camada de reforço, né, a gente trabalha, né, para esse tipo de aplicação com, no máximo, 7 camadas de reforço, né? Mais camadas a gente começa a notar que não gera um benefício maior se a gente incluir mais do que 7 camadas de reforço, né? Então, uma das verificações é para calcular, né, para cada camada, qual que vai ser a tração mobilizada nesse reforço, né? Então, a gente calcula essa tração mobilizada para cada camada, né? Então, essa expressão que eu utilizo no método, né, que ela é calculada para cada camada, né, em função do número de camadas de reforço, da capacidade de carga do solo de fundação não reforçado, que é o Q0. Essa capacidade de carga do solo de fundação não reforçada a gente calcula pelos métodos tradicionais de capacidade de carga de fundações, né? Então, por exemplo, utilizando a metodologia de Terzagh, né? A capacidade de carga do solo de fundação reforçado, ou seja, esse QR, né, nada mais é que a gente quer que o meu solo de fundação reforçado tenha uma capacidade de carga tal qual que seja igual à carga aplicada, né? Então, a gente iguala a capacidade de suporte do solo de fundação reforçado com a carga atuante, né? E depende de uma série de fatores, né? Que são o fator A1 e A2, que eles são estimados através de ábacos, né? Que eles são calculados em função da profundidade que está o reforço e da largura, né, da fundação, do B. Né? E também depende, né, do espaçamento vertical da camada do reforço, que seria esse ΔH. Né? Então, a gente tem essa configuração aqui, né? Esse ΔH é esse espaçamento entre as camadas de reforço, né? Então, com essa expressão e utilizando os ábacos ao lado, a gente consegue calcular qual que é a tração no reforço em cada camada. Né? E a outra verificação que a gente tem que fazer, então, é com relação à resistência ao arrancamento da camada, né? Então, a gente tem que ver a interação solo-reforço, né? Então, a gente precisa levar em consideração, então, esse ângulo de atrito na interação solo-geossintético, né? Esse ângulo de atrito na interação, idealmente, a gente calcula, né, fazendo ensaios de cisalhamento direto, né, com o solo do material de melhoramento e com o geossintético que a gente vai empregar. Caso a gente não tenha disponível esse parâmetro, a gente estima esse ângulo de interação do solo geossintético como sendo cerca de 2/3 do ângulo de atrito do material de melhoramento. Né? Depende também da razão de densidade linear do reforço. Então, como a gente vai estar enfatizando aqui, como a gente vai estar enfatizando com geotêxteis, né, que é um elemento contínuo, esse LDR, né, é 1, né? Depende do peso unitário do solo, né, e também depende de um ábaco, né, do A3, né, que é calculado nesse ábaco anterior, dessa folha anterior, que é calculado em função da profundidade e do comprimento da sapata. Né?
Outra grandeza que depende para fazer essa verificação da resistência ao cisalhamento, vou ocultar isso aqui, esse L0 aqui, que a gente fala que L0 é a distância na qual a tensão é cerca de 10% da tensão total do reforço. Então, em métodos práticos, o L0 é calculado, é estimado como sendo a metade, né, do comprimento do reforço, né? Então, a partir do eixo aqui da minha sapata, o L0 é como sendo a metade do meu comprimento do reforço, né? Bom, e o último parâmetro aqui é o DF também, que é o embutimento da fundação, né? Quanto que a minha fundação vai estar enterrada aqui no meu solo, né? Então, a gente vê que é um método que ele é até simples, né? Mas que são equações um pouquinho compridas, né? E que depende da utilização de ábacos, né? Então, a gente, com o nosso software de projeto, né? A gente utilizou esse método, né? A partir desse método, para ficar uma forma muito mais fácil de cálculo, a gente colocou um módulo no nosso software para fazer esse cálculo para a gente, né? Para a gente não ter que ficar consultando os ábacos e tudo mais, né? Então, vamos fazer um exemplo, né? Utilizando o software para a gente ver o funcionamento, né? Então, a gente quer projetar o reforço com geossintéticos para uma sapata, né? Que transmitirá uma carga de 280 kN por metro quadrado, né? Então, os dados do projeto são os seguintes, né? Então, a gente tem esses parâmetros do solo de fundação, uma coesão de 15 kPa, um ângulo de atrito de 20 graus e um peso de 17 kN por metro cúbico, né? A fundação, ela vai estar enterrada a 60 centímetros e ela tem uma largura de 1,5 m, né? Uma sapata corrida. A gente quer testar, né? Com 4 camadas de reforço, né? De geotexto tecido, um espaçamento vertical de 40 centímetros entre cada camada, sendo que a primeira camada vai estar a uma profundidade de cerca de 1 metro, né? E o solo de preenchimento, né, que a gente vai utilizar, né, na interação com o reforço, vai ser uma areia com ângulo de atrito de 34 graus e peso de 19 kN por metro cúbico. Então, vamos lá para o nosso software. Então, essa é a interface aqui do nosso software, né? Então, só comentando, ele possui 9 módulos de dimensionamento. Então, a gente pode projetar para 9 aplicações com geossintéticos diferentes, né? A gente tem aqui na parte de documentos técnicos, né? É uma parte bem interessante do nosso software. A gente tem uma listagem de normas, a gente tem aqui nossas fichas técnicas. O nosso livro, ele pode ser consultado diretamente aqui no software. A gente tem alguns detalhes construtivos também de nossas soluções, que ser muito úteis, né, quando a gente vai fazer um projeto. E tem alguns casos de sucesso, né, alguns casos de obra. Mas voltando aqui para o painel inicial, então hoje o nosso tema é reforços de fundações rasas com geossintéticos, né? A gente clica aqui e a gente pode abrir um projeto existente ou criar um novo, né? Então vamos criar um novo. Vou salvar aqui como fundações. Aqui ele vai pedir algumas informações do projeto, a gente pode optar ou não em preencher essas informações, mas no final do módulo, ele gera um relatório em PDF, então se a gente preencher aqui, ele sai no relatório com as informações certinhas, né? A gente vai colocar aqui um reforço de sapata, né? Empresa Varvem, vamos sei que a obra está em São Paulo. A gente vai iniciando. Então, esse módulo de dimensionamento, ele é bem simples, né? Ele vai pedir aqui qual que é as condições da fundação, né? As condições geométricas e de carga, os parâmetros do solo de fundação e do solo do aterro de melhoramento, e qual a distribuição dos reforços a gente quer utilizar, e como os fatores de redução, né? Só comentando que a gente tem um capítulo no nosso livro que aborda todo esse módulo de reforço de fundações rasas com geossintéticos, mas caso tenha alguma dúvida mais pontual, né, a gente pode estar utilizando esse ponto de interrogação aqui, que é uma ajuda geral, que ele fala um pouquinho da metodologia, né, de Binkit-Eli, fala o que é cada parâmetro, apresenta aqui os ábacos, né, caso a gente queira consultar, fazer uma verificação, e apresenta as equações que eu mostrei, né, rapidamente na nossa apresentação. Então, a gente quer calcular, a nossa sapata tem 1,5 m de largura, né, ela vai estar uma profundidade de 60 centímetros, e ela vai estar aplicando no solo uma carga de 280 kPa.
Nosso solo de fundação, quais são os parâmetros? Né? Então, o solo de fundação tem uma coesão de 15, um ângulo de atrito de 20 e um peso de 17. Né? Então, tem aqui uma coesão de 15 kPa, um ângulo de atrito de 20 e um peso específico do solo de fundação de 17. Aqui ele também pede, né, qual que é o fator de segurança para a capacidade de carga, né, a fatura para capacidade de carga. Geralmente a gente utiliza um fator de segurança de 2 ou 3, né? Então a gente vai deixar aqui um fator de segurança de 3. E com isso, já aqui nessa tela, ele já calcula qual que é a capacidade de carga admissível do meu solo de fundação, né? Sem reforço, né? Então, utilizando a metodologia de Terzagh, né, com base nesses parâmetros que a gente colocou, ele já dá aqui qual que é a capacidade de carga admissível do meu solo de fundação. Então, vamos lá. O solo que a gente vai utilizar vai ser uma areia, então uma coesão é 0, né? A gente vai colocar um ângulo de atrito de 34 graus e um peso específico de 19, né? E aqui ela pede qual que é a fricção, né? Qual que é o atrito na interação geossintético solo de aterro. Como a gente não tem ensaio, a gente vai estar utilizando 2/3, né? No ângulo de atrito do solo de melhoramento, então é 21 graus, né? Daqui agora vem para a parte de distribuição dos reforços, né? Então, quantas camadas a gente quer colocar de geotexto tecido e qual que vai ser o espaçamento entre essas camadas, né? A primeira camada a gente vai colocar 1 metro de profundidade, né? A gente quer trabalhar com uma separação dos reforços de 40 centímetros. Então, aqui ele dá algumas ajudas gerais também, né? Então, para a profundidade da primeira camada, ele comenta o que eu falei, né? Que essa profundidade não pode ser maior, né? Do que 2/3 da largura da fundação. A separação dos reforços, ele fala para sempre trabalhar com uma separação constante, né? Utilizar sempre uma mesma espessura de separação. E também, sobre o número de camadas de reforço, ele faz o comentário, né? Que a gente não deve utilizar mais que 7 camadas. Então, a gente supõe aqui um número de camadas e vê se é necessário. Né? Caso não seja adequado esse número de camadas, a gente aumenta, né? Então, vamos começar fazendo um teste aqui com 4 camadas. Então, outros fatores que são importantes, a gente preenche aqui com os fatores de redução dos geossintéticos. Então, esse aqui é a razão de densidade linear do reforço, né? O geotexto, como ele é um elemento, como eu comentei, né, um elemento contínuo, né? A gente usa um LDR de 1, que ele tem uma cobertura de 100%, né? Os geossintéticos, né? A gente, como fabricante de geossintéticos, a gente realiza o ensaio de resistência à tração, né, demais ensaios de propriedades mecânicas dos nossos geossintéticos nos nossos laboratórios, e a gente apresenta esse valor nas nossas fichas técnicas, né? Então, por exemplo, a gente apresenta que o nosso geotexto tecido tem 50 kN por metro de resistência à tração. Quando a gente vai aplicar essa propriedade nos nossos projetos, a gente tem que fazer uma minoração, né, dessa resistência por uma série de fatores de redução. Né? Então, uma delas um desses fatores de redução é o fator de redução por fluência do geossintético, né? Então, os geossintéticos são elementos poliméricos que podem sofrer processo de fluência, né? Então, a gente tem que adotar um fator de redução devido a esse processo de fluência, né? Então, a gente vai adotar aqui um fator de redução de 2, né? A gente também tem que prever que pode ocorrer algum dano de instalação na minha obra, né? Então, isso depende de obra para obra, né? Em geral, né, se for para condições normais de aplicação, a gente usa um fator de redução de 1,1, né? E também, dependendo do local da aplicação, se o geossintético vai estar em contato com solos que tem algum composto químico, né, que possa degradar mais rapidamente o geossintético, a gente tem que fazer um fator de redução também por degradação química ou biológica, né? Mas em condições normais de aplicação, a gente aplica um fator de 1,1 também. Então, uma vez preenchido aqui todos os parâmetros, né, a gente dá um avançar aqui, e ele já determina, né? Então, ele fala que o geossintético requerido, né, para cada camada é um TR3000. A gente deixa como material selecionado. Se porventura na minha obra não tem esse material e eu quero usar um de maior especificação, eu posso trocar aqui, que ele ajusta os cálculos, né? Mas a gente deixa, em geral, a gente deixa o mínimo, né, recomendado, né?
Então, se ele requer o TR3000, a gente deixa o TR3000 ou superior, né? E ele já calcula aqui a tensão admissível no geossintético, né? E o fator de, né, isso aqui com base nos fatores de redução, é aqui a tensão que vai estar atuando em cada camada, né? E com base nesses dois valores, ele calcula o fator de segurança contra a ruptura tração, que em geral a gente recomenda que tenha que ser maior que 1, e também calcula aqui, né, qual que vai ser o comprimento do reforço, né, a resistência ao arrancamento do reforço, e o fator de segurança contra o arrancamento, né. Então, ele já faz esse cálculo desses dois critérios, o critério de ruptura por tração e o critério de ruptura por arrancamento. Se caso aqui eu não queira trabalhar com 4 camadas, eu quero verificar se com 3 é suficiente. Eu volto aqui no meu programa, coloco 3 camadas, ele fala que é suficiente, eu posso trabalhar com 3 camadas, mas ele aumentou a minha especificação do meu geotexto, né? Então, antes eu estava trabalhando com geotexto de resistência à tração admissível, e agora ele aumentou, colocando um para de maior resistência à tração. Mas a gente pode fazer esse jogo de ir trabalhando, né, conforme a disponibilidade de material que eu tenho na minha obra, né. Vou deixar aqui com 4 mesmo, né. E a gente dá aqui um avançar, né. Então, ele gera aqui um esqueminha lúdico que pode ser aplicado nos relatórios, a gente pode estar utilizando de como que vai ficar a minha fundação, e eu posso pedir para gerar um relatório. Se eu pedir aqui para gerar um relatório, né, então, ele gera um relatório em PDF, então eu posso vir aqui na pastinha, né, que eu pedi para ele salvar, e ele vai já gerar, então, esse relatório, né, com todas as informações do projeto, que a gente digitou lá no começo, com os parâmetros de entrada que a gente adotou, e daí ele apresenta aquela tabela de verificação, né, quais são as camadas, qual que é o comprimento do reforço, qual que é o geossintético selecionado, né, qual que é a resistência à tração admissível de cada geossintético, em cada camada, e qual que é a resistência à tração que vai estar atuando em cada camada, o fator de segurança, e o mesmo cálculo, né, com relação à resistência ao arrancamento, né. E no final ele apresenta aqui o nosso esqueminha lúdico, né. Então, como a gente pode ver, esse módulo, né, de reforço de fundações rasas com geossintéticos é um cálculo bem simples, né. Então, a gente tendo todos os parâmetros, né, parâmetros de geometria da fundação e de carregamento, e os parâmetros geotécnicos do solo de fundação e do solo de melhoramento, a gente consegue facilmente, né, rapidamente aqui utilizar o software e fazer o cálculo, né. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, né, a gente viu como é simples, né, utilizar o GeoSoft para essa aplicação, então facilita bastante, a gente, como a gente viu anteriormente, é uma metodologia de cálculo que utiliza bastante Abacus, né, então a gente consegue otimizar bastante o nosso tempo utilizando o software, né. Falando um pouquinho do processo construtivo, né, então quando a gente vai estar empregando os geotêxteis, né, para fazer a construção dessas camadas, né, é um processo bem simples, né, primeiro a gente tem que fazer uma preparação do solo de fundação, né, retirar se tem pedras soltas, né, fazer um nivelamento do solo de fundação, né, fazer todo um preparo prévio desse solo de fundação, né, terraplenar na cota adequada e tudo mais. E a gente vai, uma vez feito esse preparo do solo de fundação, a gente procede com a instalação do geotexto, né. Um ponto importante da instalação é que quando a gente vai fazer reforço de fundação, a carga aplicada, ela vai estar atuando nas duas direções, né. Então, a gente tem que sempre preferir, né, fazer uma costura da manta do geotexto, né. Ao invés de trabalhar com sobreposições, a gente sempre recomenda que seja feita uma costura, né, com equipamentos portáteis, máquinas de costura portáteis em obra, né. E tem uma recomendação mínima para essa costura, né. Então, utilizar fios poliméricos para fazer essa costura, né, uma densidade de pontos entre 150 e 200 pontos por metro linear, né, para gerar aqui, de tal forma que a resistência à tração na costura seja cerca de 90% da resistência à tração do geossintético, né. Não pode ser uma costura de tal forma que caia muito, né, seja um ponto de fragilidade o local da costura. Uma vez costurado e posicionado a manta do geotexto, a gente faz o lançamento do material, né, e a compactação da camada, né. Então, lançamento de terraplenagem, a compactação, como é feita uma compactação de aterro, né, com os critérios
de compactação e umidade conforme definido no projeto, né? Em alguns casos, a gente pode prever uma dobra, uma dobra de reforço nas extremidades, né? Fazer um leve envelopamento aqui do geossintético. Essa dobra é favorável porque ela aumenta aí o comprimento de ancoragem, né? Então, em alguns casos é bom a gente prever essa dobra de reforço nas extremidades, né? Feito isso, né? Então a gente faz isso para todas as camadas, né? Se eu vou estar prevendo isso 3, 4 camadas, a gente faz aqui tem até 5 camadas, né? A gente faz todo esse passo a passo para todas as camadas, né? Depois disso eu venho para construir minha fundação, né? Minha estrutura e o pavimento, né? Conforme seja a que eu vou estar reforçando, né? Então a gente vê que é um processo construtivo bem simples, né? Sobre casos de obra, né? Eu vou apresentar até uma foto anteriormente. É o caso de obra que foi feita para a construção de um parque industrial na Colômbia, né? E a gente fez uma plataforma aí de reforço de fundação utilizando o geotextos TR3000, né? Que são nossos geotextos tecidos, com resistência à tração de cerca de 52 kN, né? Então, eles precisavam construir toda uma estrutura metálica, fazer a construção do pavimento dentro dessa estrutura metálica, né? E eles tinham condições de solo muito mole no local, né, com baixa capacidade de carga. Então, a solução inicial, eles estavam prevendo a construção de pequenas estacas, né, estacas pré-moldadas cravadas, de forma a aumentar a capacidade de carga desse solo de fundação, né. E eles fizeram, né, como a gente viu, essa solução funciona muito bem tecnicamente, mas tem um custo associado, né, tem um tempo de execução elevado, precisa de um equipamento especializado para cravar suas estacas, e também requer um custo elevado, né, de compra dessas estacas, né. Então, eles avaliaram tecnicamente e fizeram a substituição, né, dessas estacas, construindo aí uma plataforma, né, com várias camadas, 5 camadas de geotexto tecido TR3000, de tal forma a chegar em que a carga atuante seja igual à carga do solo de fundação. Eles fizeram todo o posicionamento da costura das mantas, das dobras de reforço, né? E depois seguiram com a construção normal, né? Então, trocando a solução de estacas com a solução com geotexto, eles economizaram cerca de 45% do custo, né, em comparação da utilização das estacas com geotexto, e foi uma obra que foi realizada em até 60% mais rápido, né? Teve uma economia de tempo significativa aí para sua construção. Então, para a gente finalizar o treinamento de hoje, né? Quais que são os valores agregados, né, das nossas soluções com geossintéticos, né? Qual que é o valor agregado, né, quando a gente utiliza essa tecnologia de geossintéticos para construção, né, para reforço de fundações, né? Então, a gente pode, né, como a gente viu até no caso de obra, reduzir significativamente os investimentos, né, de cerca de 40% até 50% do custo da obra. A gente pode, são soluções duráveis, né, geossintéticos são materiais poliméricos duráveis, né, então a gente vai ter uma solução técnica que vai durar ao longo dos anos, né. A gente economiza muito no tempo de execução, né, para construir essa tecnologia. E onde a gente gosta de frisar bastante da utilização dos geossintéticos, né, de nossas soluções como um todo, é que a gente tem, são soluções ambientalmente amigáveis, né, que a gente reduz aí espessuras de remoção, transporte de materiais, tudo isso gerando menor emissão de CO2 para o meio ambiente, né. Só comentando, né, então, para encerrar a nossa apresentação, eu faço parte do Departamento de Engenharia da Bidinvave, né. A gente tem aí mais de 40 anos de experiência, dando suporte técnico na área de geotecnia, pavimentação, infraestrutura, área ambiental e de mineração também, né. Então, a gente dá toda a assessoria técnica durante o projeto, né. Então, se vocês precisarem de apoio com algum projeto, vocês podem me enviar os dados do projeto, eu faço todos os cálculos, né. A gente faz essa interface com as empresas projetistas para fazer esses cálculos, né. Isso sem custo nenhum para o cliente, né? E uma vez, né, efetivado o projeto, se for seguir para a etapa de construção, a gente também faz todo o acompanhamento do processo de construção e instalação das nossas soluções, né? Então, a gente dá treinamento, vai até a obra, acompanha a instalação, né, do geossintético,
Então, a gente faz todo esse trabalho tanto para construtores, projetistas e órgãos governamentais também. No nosso site, né, que é o site de todas as empresas do grupo, né, como eu comentei, a gente tem planta de fabricação no Peru, na Colômbia e no México.